Olá, meus amores! Vamos iniciar nossa aula de matemática fazendo a correção da atividade passada, que foi uma atividade de reforço do conteúdo, né, de fixação no caderno. Só foram 5 questões, então pegue aí o caderno e vamos tirar todas as dúvidas que ficaram. Na primeira questão, ela diz o seguinte: a caixa ao lado, essa caixa aqui, lembram o cubo. Ela foi montada com partes recortadas e colada com fita adesiva. Aí nós temos umas perguntinhas. Para montá-la, qual dessas formas foi usada? E aqui, ó, para montar essa caixinha, foi usado várias partes, né? Triangular, quadrada, circular ou retangular. E aí, vocês colocaram o quê? Observando aqui, ó, olha as laterais. São feitos de quadrados. Muito bem, então seria esse item aqui. Qual é o número dele? Ó? O número 3. Então colocaria número 3 na frente. Na letra B diz, ó, quantas foram usadas? Estou perguntando quantos quadradinhos desses foram usados para montar essa caixa. A gente sabe que essa caixa é um cubo, né? Parecido com um dado, né? Então, tem quantos lados nele? Um cubo tem 6 lados. Logo, foi utilizado 6 quadrados desses. Então, a gente coloca 6. Na segunda questão, a gente vai falar sobre planificação. Mas, professor, o que é planificação? O nome já diz, ó, plano, tornar ele plano. Então, era um sólido geométrico, abriu-se, quando ele abriu, se transformou em uma região plana, então foi planificado, tá certo? Então, o sólido geométrico abriu. Quando ele abriu, ele se tornou plano. Por isso que é planificação. E aí vocês viram isso, praticaram aí na casa de vocês, na aula passada, quando vocês recortaram e montaram o cubo. Olha, a segunda questão diz: marque um X no item que representa a forma que ficará o cubo após ser planificado, ou seja, após ele ser aberto. O cubo, a gente está falando do cubo, né? Ele é parecido com um dado. Então, quando a gente abre o cubo, ele fica dessa maneira aqui? Não, né? Porque o cubo não tem nenhuma parte circular. Essa figura aqui da letra D é um cone. E aí, o cubo, quando ele abre, ele fica do mesmo jeito dessa letra C? Não, ó. O cubo não tem nenhuma parte triangular. E aqui, ó, tem várias partes triangular. Esse daqui é a planificação de uma pirâmide de base quadrada, que a gente vai ver mais na frente aí. E na letra C, não pode, na letra B, não pode também ser um cubo, porque isso daí é um cilindro, né? Aquele sólido geométrico que é bem parecido com um copo. Por fim, a gente tem a nossa letra A, que aí seria a resposta correta, porque quando a gente abre o cubo, ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá certo? Então, vocês marcarem um X na letrinha A. Já na terceira questão, né, vamos continuar vendo alguns aspectos relacionados ao cubo. Pede para marcar um X nos desenhos que apresentam a forma de um cubo. Então, aqui é a forma de um cubo. Qual desses desenhos é bem parecido com o cubo? Então, vocês responderam o que aí? A letra A, né, essa caixa, e o dado, a letra C. Professor, e esses outros aí? É parecido com qual sólido geométrico? Essa bola e essa laranja é com a esfera e o sorvete com o cone. Mas não se preocupe que a gente vai trabalhar essas figuras mais na frente. Na quarta questão, pede para você ligar o termo ao significado. Eu quero uma atenção bem grande de vocês nesses 3 termos aqui, porque eu quero que vocês aprendam o significado desses termos, porque só dá para identificar cada termo em um sólido geométrico se você conhecer o significado. Então, vamos lá? Faces. O que são faces? Faces são os lados. Muito bem, era só ligar.
E vértices? Vértices são os pontinhos, né? Apontam o bico. E por fim, as arestas são as linhas, as quinas. Sabendo disso, nós temos a nossa última questão, que é para você olhar o cubo e identificar, é para contar o número de faces, ou seja, o número de lados, o número de arestas, ou seja, o número de linhas, e o número de vértices, que é os pontinhos. E aí, vocês contaram? Quanto deu? Então, contando as faces, os lados, ó, contando cada lado, deu quantos lados? O cubo tem 6 lados, parabéns. E as arestas, ó, as linhas, riscando aí no caderno, cada linha dessa tem quantas arestas, tem quantas linhas? Ó, perceba que nós temos 4 linhas em cima, 4 linhas embaixo e 4 no meio. Então, a gente tem 12 linhas, 12 arestas. E os vértices? Os vértices são as pontas, né? Os pontinhos. Então, contando os pontinhos, a gente vai ter 4 pontinhos em cima e 4 embaixo. A gente vai ter 8 vértices. Meus amores, a correção é essa. Espero ter contribuído para tirar as dúvidas de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.